Bom dia, bom dia, bom dia, gente, nessa sequência maravilhosa de lives. Ontem o tema da nossa live foi a relação dos exames de sangue com parasitas e hoje o tema da nossa live é a relação da anemia, das anemias, né, que nós vamos citar dois tipos aqui de anemias com os parasitas. Como que os live de hoje. E esse tema é interessante, é relevante, a gente vai trazer aqui alguns parasitas que mais tem, que geram essa relação aí no corpo. E você pode ficar à vontade para convidar algumas pessoas para participar. Bom dia, Bom Gislene. dia, Michele. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live, né? Mais uma live para entregar conhecimento, para falar de desparasitação, que é um tema que está muito em alto e em alta, né? E nem todo mundo sabe aplicar o protocolo. E a importância de interpretar os exames, de entender sobre os exames, é de fato fundamental. Não falo que é nem importante, não. É fundamental ter um pouquinho de conhecimento para fazer essa interpretação e conduzir todo o protocolo de tratamento, um tratamento mais assertivo, né? E quando a gente fala de parasitas, né, Michele, assim, e espantosamente, o que a gente sabe? Que metade da população do mundo tem verme. Olha pra você ver. É muita coisa. Ou Metade, seja, eu e você, alguém tem verme, deve ser eu, alguém né? tem verme. Metade, é muita gente. Metade da população do mundo pode ter verme. E aí, aonde que estava a nossa cabeça há 5 anos atrás, que a gente nem falava disso? Estou convidando as pessoas aqui para participar. Então, tem tantos paradigmas nisso, tem mesmo. Tem muitos paradigmas. A metade da população, e estima-se que metade da população do mundo, ela tenha verme. E é mais comum do que se imagina. E às vezes parece ser muito sutil essa questão, porque o nosso olhar para isso, ele não é profundo como deveria ser. E quando a gente fala de verme, Eu apertei alguma coisa no filtro. quando a gente fala de verme, assim, pensando de um modo geral, uma das principais consequências da presença do verme é exatamente a anemia. Justamente. A anemia é um fator muito relevante. Acima de tudo, é a anemia. Uma das consequências que o verme traz no corpo é a anemia. E às vezes, o que acontece? Acontece da nutricionista tentar tratar a anemia só com suplemento, com ferro, com complexo B. Ferro, então, não vou falar do sulfato ferroso, não, porque a nutricionista hoje ela não prescreve, o médico indica, mas a gente não prescreve sulfato ferroso para ninguém. Eu espero que na nossa categoria ninguém mais use sulfato ferroso isolado. Mas a gente prescreve ferro, sugere ferro, faz uma composição com ferro altíssimo, pensando que vai corrigir a anemia, usa lactoferrina, a lactoferrina é fantástica, mas se for verme, vai resolver? Não vai resolver, porque a causa, a raiz do problema é muito mais embaixo. Então, uma das consequências é exatamente a presença do verme que se aloja na parede do tecido, ela causa microlesões, sangramento, e esse processo de sangramento vai, consequentemente, reduzir uma queda de hemoglobina. Então, a característica da anemia hoje, quando a gente fala de anemia, o que é a anemia? É uma queda dos níveis sanguíneos na hemoglobina. Então, compromete o quê? Transporte de oxigênio, compromete a questão do cansaço, da resposta metabólica do paciente. Então, eu tenho a presença do verme causando uma ruptura que processa um pequeno sangramento, um microsangramento, que não é perceptível muitas vezes. É claro que a gente vai falar aqui durante a live que tem vermes que causam esse sangramento e a gente vê sangue oculto nas fezes. Mas aí a gente entra num outro contexto, Michele. Quando você pergunta para o paciente assim, como é que é a característica das suas fezes? Alguns, pelo menos para mim, relatam assim, nem vejo, eu dou descarga assim, nem levantei, eu não olho. Tenho nojo de olhar minhas fezes. Uhum. Então, se ele nem olha por curiosidade,
a gente começa um primeiro problema. Ele nem se conhece, nem quer se conhecer, porque ele tem nojo de si mesmo. Uhum. Como que ele vai identificar, distinguir? Quando a gente trabalha um protocolo de desparasitação com o paciente, muitas vezes a gente tem uma curiosidade para saber se expulsou o verme, se ele viu uma diferença nas fezes, como que estava a consistência dessas fezes, se tinha pontinhos brancos, porque é um primeiro ponto que a gente pode, às vezes, não ver o verme inteiro, mas ver ele fragmentado, porque houve morte. Então, o paciente nem olha, nem se preocupa em ver do que sai de dentro dele. Então, assim, a gente tem um primeiro ponto aí. O primeiro ponto a pensar, que é um comprometedor da gente saber os resultados, que é o próprio paciente ver a olho nu. Às vezes ele nem vê o que acontece. E a anemia, ela se instala, ela pode ser por dois tipos de carência. Ela pode ser por uma carência de ferro, e aí a gente chama de anemia ferropriva, porque o verme abocanha o tecido, ele suga ali, ou melhor, ele causa ali lesões, e aí eu tenho perda sanguínea, eu vou ter perda de ferro, consequentemente, mas eu posso ter uma anemia perniciosa, que é uma carência de vitamina B12 e carência de vitamina B9. E aí o verme suga, alguns vermes a gente vai falar sobre isso, ele suga o nutriente da gente. Então, ele vive numa espécie parasitária, ou seja, só ele se beneficia, nós não nos beneficiamos, e ele acaba aproveitando daquilo que a gente consome, daquilo que a gente tem de energia para se alimentar e compromete toda a resposta metabólica do nosso organismo, causando anemia. E aí, assim, como sinal e sintoma, eu acho que é o primeiro ponto que a nutricionista deveria pensar no meu quesito, né, Michele, assim, quando o paciente chega, às vezes ele não chega com exames nas mãos. Vamos pensar na nossa realidade de consultório. Às vezes, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de pedir exames, mas a gente tem sinais e sintomas. Então, trabalhar a construção de sinais e sintomas a partir desse primeiro rastreamento, que é o que eu tenho ali na minha presença, é um questionário de sinais e sintomas, e a partir dos sinais e sintomas, eu começo a mensurar a possibilidade e, para fechar, equilibrar um diagnóstico, foi o que a gente falou ontem sobre os exames de sangue, como o hemograma é precioso para conduzir esse processo de raciocínio e até a nossa conduta, a gente pode linkar com alguns sinais e sintomas. Você observa isso nos seus atendimentos? Esses sinais perceptíveis que a gente coleta? Sim. Paciente, muitas vezes, quando ele tem a deficiência de B12, principalmente, a pessoa ela não tem foco, concentração, ela pensa assim, nossa, ela se depara com a seguinte perspectiva no dia assim, o que eu ia falar, o que eu ia pegar, o que eu ia fazer. O estado cognitivo dela, ele é completamente prejudicado pela deficiência de ferro, vitamina B12 e o ácido fólico, né, que é a B9. Então, aí, o principal ponto é o estado mental que é comprometido. E nas crianças, quando a gente pensa nas crianças, porque é um dos principais focos, né, que a gente tem que pensar, crianças e gestantes, na criança, ela tem um comprometimento desse estado cognitivo muito grande. Aí o rendimento escolar dela cai, ela tem dificuldade de fazer para casa, a criança vai ter dificuldade em prestar atenção, muitas vezes ela fica mais quietinha, ela fica cansada, não tem energia, fica com dispneia, aquela falta de ar. Muitas vezes a dispneia, tanto em criança quanto em adultos, pode gerar esse sintoma frequente. E uma pergunta que eu acho que é ouro também na anamnese é: você dorme cansado e acorda cansado? O seu sono, ele foi suficiente? Porque muitas vezes, o que o paciente relata? Não, meu sono não foi suficiente. Eu dormi cansada e eu acordei cansada. Então, aqui a gente pode perceber por esses sinais que o paciente está com uma deficiência de ferro, de B12, de vitamina B9, igual a Gi falou no início, né? Que o sulfato ferroso não é interessante, geralmente é a primeira conduta médica lá no posto de saúde, principalmente. Por quê?
Porque às vezes o posto de saúde é o que fornece, gente, se é o que fornece, melhor tomar do que não tomar. O problema de tomar, né, o sulfato ferroso é que as bactérias gostam e elas se multiplicam mais se alimentando ali do sulfato ferroso. Então, não é interessante a gente, quanto profissional de saúde, suplementar o ferro na forma de sulfato, e sim na forma de quelado ou bisglicinado, que é a mesma coisa, que ele é quelado com a glicina, que vai aumentar a sua biodisponibilidade. E, dependendo do quadro do paciente, suplementar na forma de cápsula gastroresistente, para que a cápsula abra no intestino e a gente tenha a melhor absorção ali daquele ferro. Só que muitas vezes, quando o paciente ele está com essa deficiência de ferro, ele está com desbiose. Por quê? Ele está com desbiose porque ele está com esse desequilíbrio de bactérias boas, de bactérias ruins, está com muitos vermes. E você, por acabar dando ferro e acabar alimentando, se você não trata o intestino, você não vai ter uma boa absorção aí dessas vitaminas. Por isso que, muitas vezes, é interessante nós suplementarmos algumas vitaminas do complexo B em gotas e sublingual, né? Debaixo da língua a gente tem um orifício que consegue absorver melhor ali. E aí você tem um aumento da B12 e da B9 mais rápido no exame de sangue. Mas, particularmente, eu não gosto de atender os pacientes sem exame. Raros são as exceções. Quando o paciente chega que ele não tem exame de sangue, eu solicito na consulta e encaminho, se ele não tem plano de saúde, eu encaminho ele para o posto de saúde, para às vezes ele fazer lá no posto de saúde. Ou então peço ele para poder fazer, porque o hemograma, ele custa em torno de R$ 30. E no hemograma, ele me diz muita coisa do meu paciente. Pelo hemograma, eu consigo ver o estado da hemoglobina do meu paciente, se ele está cansado ou não pela hemoglobina. Eu consigo ver se o meu paciente, a capacidade de eosinófilo e a capacidade de monócito. Então, ele me diz se o sistema imunológico do meu paciente, se ele está com alergias, com a capacidade de verminose, se o estado imunológico está bom ou não. Ele me diz pelas plaquetas se o paciente está cansado, se a imunidade está boa ou não. Ele me diz pelo VHCM se o meu paciente tem deficiência de B12 ou não. Então, é um exame de sangue que vale ouro para a gente, né? Um exame de sangue que a gente consegue analisar se você tem a expertise de interpretar esse exame. Não, assim, pelo menos o hemograma, né? Um padrãozinho ouro ali, a gente consegue ter essa magnitude de rastreio, né? Através dele. Então, isso é mais interessante para a gente ter uma conduta mais assertiva ali com o paciente. E fora também a capacidade de trabalho das pessoas também podem diminuir no serviço mesmo, no ambiente social, a capacidade até mesmo de interação social, de fazer ligamento, né, raciocínio lógico entre um ponto e outro, trazer uma clareza mental, tudo isso pode ser impactado ali com as verminoses. E quando a gente pensa na gestante, é muito complexo pegar uma gestante que não tenha feito uma desparasitação natural antes de engravidar, porque muitos casos de aborto, casos de crescimento fetal diminuído, crescimento uterino, o bebê não ganha peso, pode ser associado a verminoses. Casos de autismo relacionados aí ao parasita Toxoplasma gondii pode trazer justamente uma alteração, um comprometimento para a gestante, né? Porque vai gerar mais cansaço, vai gerar mais fadiga, mais fraqueza, uma respiração dificultosa, e para o bebê vai trazer essas alterações, até mesmo um parto prematuro. Então, para a gestante, quem é nutricionista e trabalha aí com a saúde da mulher, é interessante aplicar a desparasitação natural antes, para evitar justamente todo esse comprometimento. Então, vocês conseguiram perceber? Né? Preparar o corpo da gestante para tudo, detoxificar, limpar vermes, desparasitar, para deixar o corpo pronto para gerar uma vida.
Acho que é fundamental pensar nisso para quem trabalha com a saúde da mulher, entender o protocolo de desparasitação e aplicar a desparasitação antes de entrar com os nutrientes de fertilidade é importantíssimo. A paciente chega e ela, muitas vezes, o sonho dela grita tanto de ser mãe, esse sonho dela, ele projeta sobre o profissional, porque ela lança em você esperança, e aí você é movida pela emoção. Vamos tentar, vamos suplementar o casal, tem que ser o marido e a mulher. E aí, você não pensou em limpar o corpo? Existe um antes. E aí, essa emoção da paciente não deve tomar, você não deve ser movida pela emoção, deve ser movida pela razão de que eu preciso, antes de conceber esse desejo, auxiliando nos micronutrientes para a fertilidade, eu preciso preparar esse organismo, limpando, detoxificando, para que a gestação seja mais saudável. Então, você que trabalha com saúde da mulher precisa entender sobre desparasitação urgentemente. A Claudineide falou assim que ela tem anemia e leucopenia, né? Uma redução aí dos leucócitos. Não é comum a pessoa conviver com anemia e falar assim, eu tenho anemia. Você pode estar com anemia, mas ele é um estado transitório onde você precisa realizar o tratamento. Quanto que está a sua ferritina, a sua reserva de ferro? Quanto que está o seu ferro e quanto que está aí o seu parâmetro de hemoglobina, eosinófilos e monócitos? São esses exames aí que a gente vai pegar como base, ô Claudineide, para identificar o grau que está de verminoses no seu corpo. Porque o paciente que tem uma anemia, digamos assim, incurável, anemia nunca... É verme, gente. É verme. E aí, tem um perfil aqui, eu não sei o nome dessa pessoa, mas é 4 Garagem, relatou que fora as pessoas que têm vontade de comer doces. Justamente, as pessoas que têm vontade de comer doces, não é você que está com vontade de comer doces. São os vermes que habitam dentro de você que está gerando um desejo incontrolável por doces. Então, não é você, é quem habita dentro de você. Ontem mesmo a gente trouxe essa questão dos vermes que, não sei se vocês conseguiram assistir, a gente trouxe a questão do verme que gera essa compulsão por doces justamente porque não forma serotonina. Ele desvia o triptofano para a via da quinurenina. A deficiência de vitamina B12 e de vitamina B9, que é super importante para transformar o triptofano em serotonina, que é, né, o neurotransmissor da sensação do prazer, do bem-estar, a gente fica mais calma, menos irritada, ele é desviado. Se eu não tenho esse hormônio circulante no meu corpo, eu tenho uma redução dele, quais vão ser os sintomas do meu paciente? Agressividade, irritabilidade, vontade de comer doces, alteração nos estados depressivos, tristeza, choro. Olha, 6 sintomas que uma deficiência de serotonina pode trazer no corpo do meu paciente se eu tenho deficiência de ferro, B9 e B12 e redução aí da conversão do triptofano em 5-HTP. Deixa eu ver se teve mais perguntas aqui. Não teve mais perguntas. Então, assim, espero que vocês tenham compreendido a relação da anemia com o parasitas, né? Justamente ele faz ele migra de lugar, ele adere à mucosa, ele fixa na parede, cada vez que ele se fixa, gera um sangramento, gera perda de nutrientes, e fora que ele compete pela absorção dos nutrientes que a gente ingere no dia a dia para manter a sobrevivência dele nesse estado aí de parasitismo. E a gente trouxe 5 vermes que mais têm relação com anemia. Deixa eu abrir aqui a minha cola, porque são vários. A giardia, gente, ela causa diarreia. Se é um verme que causa diarreia, vamos ter uma capacidade de raciocínio aqui. Ela gerou diarreia. Um paciente que está em constante diarreia, ele vai estar bem nutrido ou mal nutrido? Outra coisa, a giardia, ela absorve várias vitaminas e minerais para ela. Ela é um protozoário que só é visto pelo microscópio ali nas fezes. Então, ela gera
absorção de vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina B12, vitamina B9, e aí ela gera um quadro de anemia e ela pode gerar também o SIBO, que é um supercrescimento de bactéria lá no intestino delgado, e o paciente gera um estufamento gigante. Uma barriga que parece que está gestando, uma barriga que parece que está grávida mesmo, de tanto estufamento que gera esse quadro de SIBO. Então, aqui a giardia, ela causa isso, gera essa desnutrição. Outro parasita que gera uma diarreia sanguinolenta é a entamoeba estolística, um verme bem perigoso. Se a fezes está saindo com sangue, significa que eu estou tendo perda de ferro e nutrientes, gerando um estado de anemia. Outro verme é o ascaris. O ascaris, ele... Hã? A lombriga, tradicionalmente, que a maioria da população conhece como lombriga. A lombriga, ela produz, além dela gerar, né, esse sangramento, essa alteração no tecido, na mucosa, ela também vai promover uma absorção dos nutrientes do nosso organismo. Então, ali ela aloja, ela vai sugando os nutrientes, e aí envolve vitamina B9, envolve vitamina B12. Gente, quando a gente pega o exame do paciente com uma vitamina B12 de 200 e pouquinho, 300, e o médico fala que não tá normal. Não tá normal. A vitamina B12, o ideal dela tem que ser acima de 500. Tem que ser acima de 500. E às vezes, sutilmente, a presença de uma lombriga ali pode reduzir a vitamina B12. N coisas vão impactar na absorção da minha vitamina B12. Mas dentre uma delas, a presença de você já luta com tanta dificuldade para subir uma B12, porque ela trabalha a memória, porque ela melhora minhas questões de memória, você já precisa de um fator intrínseco positivo. Então, a partir do momento que a gente envelhece, a gente produz menos, então a gente tem uma dificuldade de absorver a vitamina B12, por senescência, a gente já tem uma resistência. Pacientes bariátricos têm uma dificuldade de absorver a vitamina B12, porque mexeu no fator intrínseco. Aí você já tem tantas coisas para lutar contra, para remar contra, para subir essa vitamina B12, ainda tem um parasita que está ali utilizando a vitamina B12, talvez do suplemento que você deu para o paciente. Então, ela utiliza a suplementação que você fez para benefício dela. Então, a nossa ideia tem que ser, a nossa capacidade de visão tem que ser além da fronteira, enxergar além daquilo que o exame mostra. Porque se tem verme, não adianta suplementar a vitamina B12. É verdade. E outro verme que gera é o ancilóstomo, né? Que é aquele bicho geográfico conhecido como amarelão. Ele entra através da pele, o contato da pele. Ele faz como se fosse um furinho na sua pele, adentra ali, principalmente solo contaminado. Andar descalço é um perigo. Quem tem bebê em casa que engatinha também é um perigo. Eu falei isso ontem na live. E ele gera anemia por deficiência de ferro, porque como ele se adere à mucosa, ele migra de 4 a 5 vezes de lugar. Cada vez que ele muda de lugar no intestino, ele vai gerando essa adesão, nessa adesão gera sangramento. E aí tem um artigo muito legal que está lá no nosso curso da desparasitação, que fala que o ancilóstomo para gestante é o que mais gera a alteração do crescimento uterino, baixo peso ao nascer, prematuridade. Então, esses bebês, né, hoje em dia está muito grande isso, porque parece que as pessoas despreocuparam, né, em fazer desparasitação, em eliminar aí os vermes, eles têm essa tendência. Então, esse aumento pode sim estar relacionado aí com parasitas. E, por último, o trichuris, que causa diarreia, é um verme bem comum. Eles geram infecções intensas, então é comum, muitas vezes, o nosso sistema de defesa estar alto no exame de sangue, eosinófilo principalmente. Ele gera anemia e desnutrição, porque ele gera uma absorção muito grande dos nossos nutrientes para eles. Então, aqui a gente trouxe a relação da anemia com parasitoses. E eu quero convidar vocês para uma master aula, uma mega aula que a gente vai fazer
Na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, vai ser 8 horas da noite pelo YouTube. A gente vai fazer o mapa da desparasitação. Nessa mega aula do mapa da desparasitação, a gente vai trazer vários tipos de vermes, vamos trazer os exames, vamos trazer as fases da dieta detox envolvida, como que faz o rompimento do biofilme para que você consiga atingir o parasita ali para matar, enfim. Vai ser uma mega aula para quem quer trabalhar com esse tema, para quem quer aumentar o seu faturamento aí no consultório e trabalhar com protocolos, né? A gente sabe que o mercado da nutrição mudou, se você está acompanhando a tendência de mercado, esse tema da desparasitação, ele está super em alta. Vários profissionais de saúde têm trazido isso para os seus pacientes e quando nós, a Gislene e eu, trazemos isso para o nosso consultório, os resultados são perda de peso de até 6 quilos, gente, com o tratamento. Claro que esse não é o objetivo, mas aquele paciente que tem muito tempo que não faz ou que nunca fez uma dieta detox, você conseguir trazer uma redução de 6 quilos para ele em 21 dias, gera uma alegria muito grande no paciente, gera um resultado fantástico, fora que você melhora todos os parâmetros de exames bioquímicos do seu paciente, você trabalha na redução de sinais e sintomas e você aumenta a qualidade de vida do seu paciente. Então, assim, todo mundo se beneficia. Então, o link para você fazer parte já está rolando o grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp nós estamos liberando vários materiais semanalmente. O link está nos nossos stories e na bio do Instagram também. Você pode entrar, essa aula vai ser totalmente gratuita e você vai ter um conhecimento fantástico nessa nossa aula. Então é isso, quero agradecer aqui a presença de todos. E amanhã vai ter live também, a gente vai trazer ali os sinais e os sintomas de verminoses, né? O que o seu paciente pode apresentar de sinais e sintomas que te ajuda a identificar quando o paciente não tem exames de sangue. Tem uma pergunta aqui, só uma pergunta que voltou aqui para mim. Para vocês que estão na nutrição, qual é mais difícil de trabalhar? Fazer uma pessoa ganhar peso ou perder peso? Então, assim, vai depender muito, né? Por quê? Porque vai depender do que está por trás. Tanto a perda de peso, né? O ganho de peso, o paciente que chega com o objetivo de perder peso. Esse paciente, nós precisamos investigar o que tem por detrás, o estilo de vida, inflamação, verminose, enfim. Da mesma forma, o paciente que quer ganhar peso. Porque a estratégia, ela vai de acordo... Eu costumo falar que não é difícil nem ganhar e nem perder, o difícil é manter. Por quê? Porque a gente muda o estilo de vida. A dieta, ela é fácil aplicar. Agora, a mudança de estilo de vida, para o paciente ele manter, ele conseguir inserir que aquela mentalidade mudou, isso é mais difícil. Porque a gente mexe numa base de, às vezes, 30 anos de raiz, que ele vem fazendo tudo errado, e preservar isso, manter um novo estilo de vida, um novo hábito, é o mais difícil. E a gente trabalha muito essa ideia de reeducar a mente, reeducar as escolhas, reeducar o estilo de vida. Então, a construção, ela é mais difícil do que o primeiro mês e o segundo mês. Então, às vezes, tem resultados perfeitos, ótimos, e aí relaxa, porque aí volta tudo de novo. Já consegui mesmo, relaxa. Então, pelo menos no meu ponto de vista, o mais difícil é a gente fazer essa manutenção e mudar a mente do paciente. Eu concordo. Então é isso, assim. Espero que a gente tenha entregado esse conteúdo para vocês de uma forma enriquecedora. Essa live vai ficar salva por algumas horas. Então, tipo, se você entrou no meio, te convido a assistir no Instagram do Nutrindo Nutris. E aí a gente retira ela mais à tarde e ela fica disponível só para quem está no grupo do WhatsApp. Então, você tem que correr e entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso às lives que você perdeu. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E amanhã a gente tem live de novo às 8. Esperamos vocês aqui no Instagram do Nutrindo Nutris. Obrigada, pessoal. Excelente dia para todos, ó.
Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.